Olá, Rondônia, muito boa noite. O Dr. Janot acabou de se aposentar. E uma das coisas que o Dr. Janot faz, ele é uma pessoa muito educada e tem aquele estilo, né? É próprio dos magistrados, do pessoal, dos operadores de direito. É uma pessoa assim que vale a pena a gente conversar, vale a pena ouvir. Quem não gosta muito de ouvi-lo é o Dr. Gilmar Mendes, que esse daí não vale muito a pena a gente ouvir, não. Vale a pena aprender com ele, porque ele entende de constitucionalidade mais do que ninguém no Brasil. Tem livros que são, assim, até hoje, referências em todo o Brasil. Ele é realmente um constitucionalista daqueles dos bons. É Instituto de Direito, enfim, é um homem muito bom. Mas é um homem muito bom nessa área. Na outra área a gente esquece aqui um pouco, tem gente melhor do que ele. Não quero dizer que ele seja tão ruim assim não, mas tem gente muito melhor do que ele. O professor Janot hoje disse o seguinte: está longe o momento em que o Brasil vai deixar de passar pelas turbulências que apareceram com o advento da Lava Jato. Ele deve saber o que fala, porque ele mesmo já esteve no olho do furacão, durante e exatamente na sua saída. Se lembram dele? Que ele falava assim que enquanto tiver flecha, eu vou dispará-las. É alguma coisa assim do estilo. Pois é, o professor Janot vai embora e deixa esse recado para a gente. Nós não estamos vivendo o melhor momento do Brasil em termos de organização da sociedade, não. Muito pelo contrário. Aí você me pergunta, Léo, isso é ruim? Não, não é. Toda vez que a gente tem muitas mudanças que estão acontecendo, é muito bom. A gente pode tirar das crises alguma coisa de criativa. O ministro Marco Aurélio, estou falando muito hoje de ministros e lá do STF, o ministro Marco Aurélio se refere a esses tempos como tempos estranhos. É um outro cidadão que vale a pena a gente ouvir. Os seus votos nem tanto. Normalmente ele é um voto isolado, mais pelo conhecimento que ele tem da área trabalhista do que da sua atividade como ministro do STF. Mas faz contraponto e é interessante. Eu estou abrindo essa conversa aqui falando muito a respeito de direito hoje, porque eu trago um tema que é muito importante para a nossa vida. Tem pessoas que me perguntam, não, será que precisaria a gente ter uma justiça familiar? Eu não sei, a gente tem justiça eleitoral e justiça trabalhista, que são duas coisas pequenas num universo enorme. Se a gente criasse uma justiça familiar, nós somos 250 milhões de brasileiros, salvo engano, a gente teria que ter 125 milhões de juízes e 125 milhões de pessoas que estariam se engalfiando aí o tempo todo. Quando a gente fala de família, a gente tem um sonho utópico de que a família é a base de tudo, que a família é o local onde você se sente muito bem, onde nada acontece e onde a gente vai para frente sempre. Aí, por ordem ou desordem do destino, vai lá que aparece uma moça muito bonita na minha vida, como já aconteceu, e eu tenho que me separar daquela que eu prometi que ia ficar o resto da vida. E meus filhos, como é que ficam? Passei por isso. Não é fácil, e o direito olha hoje para esse fato como algo muito importante, relevante, diria, nas relações do direito familiar. Alienação parental. A doutora Marília Benincasa, que já esteve comigo aqui, eu disse assim, um dia nós vamos conversar sobre esse tema? Vamos sim. Então chegou a hora. Daqui a pouco ela vai estar aqui comigo para a gente conversar mais. Muito boa noite, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, Léo, pelo O tema convite. é tudo isso que eu falei mesmo, né? Tudo isso mesmo. E quando a gente fala em direito de família, você falou em direito eleitoral, em direito... trabalhista. Exatamente. Uhum. O direito de família é um plus no direito civil. Olha só. Então nós temos um capítulo ali especificamente para ele. E... desde 2010, nós temos a Lei 12.318, que fala do nosso tema de hoje, que é a alienação parental. A gente vai conversar sobre isso já já, mas é o seguinte, antes de ir para lá, eu quero falar de visão. Hoje é quinta-feira, é o dia da gente dar um recado aqui dos doutores da visão. Glaucoma. Você já ouviu falar a respeito dessa doença? E aí? Tem gente que diz que ela ocorre em idosos, tem gente que diz que ela ocorre em gente nova. Onde será que ela ocorre mesmo? Será que é qualquer coisa assim com qualquer pessoa? Quer tirar essa dúvida? Acompanhe agora o Dr. Renato Veloso.
Você sabe o que é glaucoma? Não, não sei. Não sei. Você já ouviu falar? Já, mas não sei o que é não lembro. É dor nos olhos, dor até nas pálpebras, dor de cabeça. O que é glaucoma? É uma doença que geralmente afeta o nervo óptico da pessoa. Esse nervo aqui que nós temos. Desse nervo que leva até a cabeça e nós conseguimos ver as imagens. O que acontece no glaucoma é que ele afeta de fora para dentro. E a pessoa muitas vezes não percebe que vai perdendo esse campo visual na lateral. Então esse é o importante, porque a pessoa não está percebendo que está ficando cega e quando ela percebe que está ficando cega, geralmente é tarde. Então, todas as pessoas precisam de fazer pelo menos algumas consultas anuais ou no máximo de 2 em 2 anos com um médico oftalmologista. Você conhece alguém que já sofreu de algum problema de vista, glaucoma, por exemplo? Bom, eu tenho pessoas na família, né? A única pessoa que eu conheci minha avó. Eu gostaria de saber qual é a prevenção. Muito boa pergunta. O glaucoma é uma doença gravíssima no olho. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos o controle do glaucoma e uma vez que a pessoa tenha glaucoma, nós damos conta de fazer o controle da doença e evitar com que a pessoa fique cega. Mas é muito importante que tenha um médico oftalmologista tomando conta dessa pessoa e fazendo um tratamento bem preciso e muitas vezes tem que fazer cirurgia ou tratamento clínico com colírio, com medicação e você consegue controlar a pressão da pessoa. A ciência diz que é hereditário. Se é decorrente de uma má alimentação ou alguma coisa desse, ou se é hereditário. O fator de hereditário é muito importante e esse fator hereditário ele é uma das causas principais do glaucoma. Então, se você tem algum parente que tem glaucoma, você tem que se preocupar um pouco com glaucoma e fazer, principalmente depois dos 40 anos de idade, fazer uma investigação constante. Muita gente encaminhando aqui para nós suas perguntas, dúvidas, questionamentos a respeito de visão. No quadro Doutores da Visão, a gente responde e é fácil você participar. Envie para cá o seu vídeo, a sua pergunta, mande sua mensagem. O telefone é 992 52 3700. Doutores da Visão. Bem, antes de voltar ao tema família, eu esqueci aqui na hora que eu comecei, a Polícia Federal, para variar, está hoje, né? Hoje não é sexta-feira, hoje é quinta, dia de louvada, eu acho que é hoje, né? Hoje tem happy hour. Eu não podia falar isso aqui não, mas já falei. Hoje é dia de louvada. Léo, daqui a pouquinho eu tô aí. Né? E é o seguinte, a Polícia Federal está hoje aí cumprindo uma série de mandatos em 8 estados, prisão, bloqueio, prisão temporária, prisão preventiva, aquelas coisas todas, e a ideia é conter a sanha dos criminosos da floresta. Gente que se dedica a roubar da floresta aquilo que ela tem de melhor. E quando rouba da floresta, rouba de todos nós. Está dado o recado, eu volto para o tema de hoje, que é esse negócio de ficar falando demais de política não é com minha praia não, porque senão daqui a pouco a gente vai falar que o Supremo Tribunal Federal fez uma vergonha com a revista Cruzoé. Eu não quero mais falar a respeito desse assunto, que eu já falei demais. Doutora Marília Benicasa, nós não vamos entrar nessa história. Nosso negócio é alienação parental. E alienação parental parece até nome de remédio, mas é outra história, né? Nome de remédio ou aplicação de transfusão de sangue, alguma coisa assim. Na realidade, não é nome de remédio, é nome de uma doença. Enorme, né? Enorme, que infelizmente tem infectado a sociedade de uma maneira, sabe, triste demais. As famílias, que hoje a regra não é mais o primeiro relacionamento, você você casar com uma pessoa, a família Doriana. Então, hoje, as famílias reconstruídas, as multifacetárias, são a maioria. Então, sou eu, você, os meus, os seus e os nossos. É verdade. E nós temos que conviver com toda essa diversidade de pensamentos.
do meu ex-marido, da sua ex-esposa, do ex-sogro, da ex-sogra. Então, a alienação... Ainda bem que não tem ex-cunhado, né? Ex-cunhado continua, cunhado continua pro resto da vida. Cunhado é. Foram todos bons. São todos bons. Exato. E essa alienação, ela pode ser feita por todos esses integrantes do núcleo familiar. Normalmente pelo genitor que tem a guarda, né? Mas também é muito frequente pelos avós, pelos tios, ou por quem tem a responsabilidade, quem exerça a autoridade sobre aquela criança, a autoridade parental. O antigo pátrio poder, né? O antigo pátrio poder. Isso. Doutora, uma explicação bem sucinta no caput da lei 12.310, se eu não me engano é essa daqui. 12.318 de 2010. Não vamos brigar por causa de 8 no... não, né? Não, 12.318. Você vai lá no artigo 2º, ela tem a definição certinha do que é alienação parental. A definição está lá e nos incisos desse artigo 2º tem exemplos de alienação parental. Não é restritiva. Então, denegrir a imagem do pai da criança, né, que normalmente é o mais comum. Denegrir a imagem do pai, tentar afastar, né, o pai. Então, ali, somente exemplos do que pode acontecer. Na verdade, ela é uma influência, não é isso? É a influência que é exercida por alguém e que termina complicando, atrapalhando, enfim, o relacionamento. Estorvando, para a gente utilizar uma palavra muito comum aqui na nossa região, o relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, enfim. Família extensa, paterna, isso, afastando dos avós, afastando de todo mundo. A criança ou o adolescente? E o adolescente. E o adolescente. E o adolescente. Os dois são vítimas. Às vezes, Léo, e é uma coisa até um pouco complicada de falar isso, você é vítima de alienação parental, você e seu filho morando com a alienadora. Ou dentro como alienador. Dentro da sua casa, você já tem alienação parental. Mesmo antes de se separar, você já é vítima de alienação parental, porque já é uma preparação para a hora da ruptura, inclusive. Que coisa! E eu fico imaginando sempre o seguinte, o amor deveria ser eterno, enquanto durasse, dizia o poeta. E isso não tem nada de poema, não. Isso tem a ver com vida, realmente. Porque você não manda em sentimento, né? Não. Uma hora o sentimento muda, né? Agora, Léo, o amor pelos filhos tem que ser eterno. E alienar uma criança, mexer com o psicológico dessa criança, com a formação psicológica dessa criança, emocional, isso não é ato de amor. Isso é um ato de vingança. Por vezes você escuta filhos falando, o meu pai me traiu. Isso não é linguajar da criança. Não mesmo. Ele escuta de alguém. Ou escuta, normalmente não é atrás de uma porta. Ele escuta duas pessoas conversando e falando na frente dela aquilo que o pai ou a mãe fez. Vamos falar do caso comum. Isso. Normalmente o pai sai de casa. Então, o pai me abandonou. Não. Eu fui abandonado pelo meu pai. Imagina. Então. Eu vou fechar esse primeiro bloco aqui. Eu vou chamar o meu parceiro Socibra e eu vou fechar esse bloco aqui dizendo uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu repasso para vocês. Dou de graça porque eu acho ela alguma coisa assim bastante importante na vida. Criança tem alma de cera e memória de bronze. Então, tudo aquilo que você faz para uma criança, a alma a molda. E tudo aquilo que você fala e tudo aquilo que ela vê, ela não vai perder para o resto da vida. E, às vezes, consertar isso é praticamente impossível. Eu falo de Socibra e volto já já. O Dia das Mães está chegando e a Socibra preparou muitas novidades para você vir e escolher o presente da sua mãe. É isso mesmo, são várias opções para você presentear, como artigos decorativos. Você vai encontrar porta-retratos, quadros, luminárias e muito mais. Também tem bolsas, copos, xícaras personalizadas, necessaire,
kit maquiagem e muita coisa que a sua mãe vai gostar. Aqui na Socibra também tem várias opções de embalagens para presentear. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente não pode deixar de falar também do Shopping da Saúde, que está com toda a linha ortopédica com 15% de desconto até o final desse mês. E lógico, vários produtos com os melhores preços da capital. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara, número 3091. E o telefone é o 3211-7700. Socibra, tudo o que você precisa em um só lugar. Não perca mais tempo e vem conferir. Segundo bloco do nosso programa de hoje com a doutora Marília Benincasa. Nós já entendemos aqui assim o seguinte, que na separação de pai e mãe, e eu acho que é mais ou menos por aí, é assim, quando a gente casa, tudo é meu bem, meus bens, a gente junta tudo, junta amigos para ver a festa. Quando a gente separa, primeiro, os amigos ficam um de um lado do outro, a família fica uma de um lado, outra do outro, os filhos que deveriam ficar juntos, ficam separados. E aí começa essa coisa que a doutora Marília vai falar aqui melhor para mim, porque criar essa lei já foi assim um avanço enorme. Muito grande. Eu queria que o Ricardo solta para mim aquele tem um bannerzinho de lá do Congresso Nacional que diz o seguinte. Eu vou me permitir dar uma lida aqui. É alienação parental. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Estamos falando aí que tanto pode ser o pai quanto a mãe. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, com pai ou mãe. Perfeito. Dificultar o exercício da autoridade parental. Ele não manda em você, só eu. E é o seguinte, não adianta porque aqui, nesta casa sou eu, não é lá não. Lá você faz tudo que você quiser, aqui não, você tem que seguir minha regra. Que doído que é isso, doloridíssimo. Né? Dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar, normalmente é aquela parte que o juiz determina. Olha, aos sábados fica com você, Exato. No domingo, nas férias, divide. E uma coisa muito importante, Léo, para ser falada, é que pai não visita, pai convive. A ação antigamente, que nós chamávamos de ação de regulamentação de visita, ela não existe mais. Uhum. É a ação de regulamentação de convivência. Porque pai convive, pai não visita, pai não é visita, pai tem autoridade, pai tem que participar das atividades. E aí, quando você me fala sobre, na hora da separação, meus bens, hoje a regra é a guarda compartilhada. É o melhor, né? É o melhor para a criança. Muita gente confunde ainda a guarda compartilhada com guarda alternada, não tem nada a ver. A residência base, normalmente, fica com a mãe. Agora, o compartilhamento é das responsabilidades da criação dessa criança, na educação dessa criança, na saúde. É participar das reuniões da escola, é ir buscar para as atividades extracurriculares. Não é visitar no fim de semana. É levar porque isso não é ser pai. E levar no final de semana para assistir uma pecinha de teatro, alguma coisa assim. Ou Exato. seja, é fazer tudo, né? É fazer tudo como se você dentro de casa estivesse. Exatamente, porque a criança, ela continua tendo o lar de referência, que é onde ela a mora. Mãe. Isso. Mas o lar dela também é a casa do pai. Tem que ser assim. A referência é da mãe. Mas ela também tem que se sentir em casa, tem que se sentir acolhida junto ao outro genitor. Vou colocar um pouco de pimenta nessa história, Claro. porque é o seguinte, nós homens, e eu estou falando isso aqui assim, porque é dessa forma que nós somos, nós fomos criados desse jeito, nós temos uma deformação com relação a isso, que é o fato de que, primeiro, quem tem que cuidar é a mãe e eu só tenho que mandar o dinheiro. Isso é quase que uma Olha verdade. que isso dá ensejo a uma ação, hein? É verdade. Chamada abandono afetivo. É verdade. E dá indenização. Olha só, a outra coisa, eu não mandei dinheiro esse mês porque eu não tinha. Execução de alimentos, prisão. Desde o primeiro mês. Desde o não primeiro mês. Não precisa esperar 3, não. É do verdade. primeiro mês já e dá é prisão mesmo, não é outra história, não. É uma das únicas coisas que dá prisão, inclusive, aqui no Brasil, verdade. né? Bom, a outra coisa é o seguinte.
Ele está lá, a mãe dele sabe cuidar dele melhor do que eu. É abandono também, abandono afetivo. Quer dizer, essas coisas todas estão aqui no nosso consciente, inconsciente ou consciente masculino. Nós temos essa cultura, que é uma cultura errada, e esse programa se propõe a falar desse tema, até para a gente corrigir isso. Você, homem, não pode ser, olha, na criação de filho, ausente. Não é mantenedor, não. Você tem que ser partícipe. Com certeza. É assim, né? Com certeza. E isso evita o acontecimento, a ocorrência da alienação parental. Você ser presente na vida do seu filho. Porque às vezes, Léo, não chega a ser reconhecida a alienação parental nas atitudes da genitora. Porém, aquelas memórias que a criança tem, quando era pequenininha, porque a gente fala, tem 3 aninhos, ela não está entendendo nada. Ela fica ali no consciente, ou melhor, no subconsciente. Memória de bronze. E quando, foi o que você falou agora antes do intervalo, e quando essa criança crescer, porque ela vai crescer, vai ter consequências na vida dela. Ela vai se tornar um adulto frustrado, traumatizado, achando que realmente houve um abandono que não houve, achando que realmente houve um abuso que não houve. Estamos falando de abuso, inclusive sexuais. Exatamente, com a instalação da SAP, que é a parte mais difícil da alienação parental, que é quando ela já se torna uma síndrome. É a síndrome de alienação parental. E para isso, para identificar isso, Léo, aí que entra as perícias, aí que entra o nosso excelente, aqui do estado de Rondônia, o nosso setor psicossocial do TJ, tanto das varas de família, quanto da vara da infância e juventude, que tem profissionais excelentes. E de uma dedicação. De uma dedicação, de uma experiência maravilhosa. Então, essa perícia é feita por psicólogos, por assistentes sociais e, quando necessário, quando vira síndrome, a juíza ou o juiz vai determinar também a perícia por um psiquiatra. E aí as coisas ficam realmente bem sérias, porque já tem consequências, às vezes medicamentosa e tudo isso para tentar reverter o quadro. Doutora Marília, há uma tendência, eu não sei se há, é só uma pergunta mesmo, não é provocação. Aqui a pessoa que foi submetida, que sofreu, foi vítima da alienação parental, se torne no futuro, estou falando da criança e do adolescente, se torne no futuro também uma pessoa que vai praticar a alienação parental? Com certeza. Com certeza? Com certeza, é o ciclo. A gente vai falar a respeito dele agora, porque eu vou falar também a respeito de ciclo. No ciclo da vida tem um momento em que a gente se vai, e nesse momento que a gente se vai é um momento extremamente difícil para todo mundo. Todo mundo, não tem ninguém que diga assim, não, estou muito bem preparado para aquele momento que eu partir, para aquele momento que eu morrer. Ele pode estar até preparado, a família não, a família sofre. E naquele momento de dor, você tem que ter um amparo, e existe amparo técnico para isso. Vamos falar a respeito desse assunto? Vamos lá. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Eu estou com a doutora, a gente está rindo aqui, é que de vez em quando a gente fala aqui a respeito das coisas, não dá para falar tudo aquilo que a gente conversa no programa, não dá para ir para o ar. Então a gente está dando risada aqui porque teve um fato que ocorreu aqui nesse instante a respeito desse tema. E a gente diz assim, e aí, como é que faz nessa hora? Até nessa hora, na hora da morte é difícil, alienação parental. Nessa hora, imagina só, uma criança que foi afastada do pai ou da mãe, independente, e aí chega lá na frente, já está adolescente, e um dos dois morre. Até nessa hora é muito mais difícil, porque vai ter que se enfrentar, ou se confrontar, com avô que não vê há muito tempo, tia que não sabe nem que existe, irmão do outro lado que nem sabe que existe também, quer dizer, toda essa coisa. Não é muito mais fácil a gente viver de forma mais sociável, entendendo que essas coisas são próprias da vida e que a gente pode seguir para frente com
muito melhor? É nessa hora que a gente fala sobre a prevenção, né? Léo, a gente tem que falar sobre a prevenção à alienação parental. Você manter um bom relacionamento com o seu ex-cônjuge. Às vezes não é ex-cônjuge, às vezes foi um filho que foi feito fora do casamento. É verdade. Ou um filho que você não programou, mas foi numa balada, acabou acontecendo, fez um DNA e é seu. Então, manter com o genitor e a genitora um bom relacionamento, pensando no bem desse ser que vocês colocaram no mundo. Porque é a nossa sociedade que está se formando, sabe, Léo? Lógico. E amanhã, você vai querer o amparo dessa criança também. E ela vai te julgar. Porque quem aliena, por vezes, pensa que a criança vai continuar do seu lado durante infinitamente. Ad eterno e mais 3 dias. Ad eterno. Só que a criança, ela vai crescer, ela vai ter a personalidade dela, ela vai se lembrar de certos momentos que não vão bater com aquilo que a mãe falava. E nesse momento, as coisas podem ser revertidas. Então, a aproximação que você evitou durante tanto tempo com aquele genitor vai ser o distanciamento que você vai ter do seu filho ali na frente. Que coisa. É. Olha, essa coisa é tão fina, é tão delicada essa coisa da alienação parental, que isso deveria ser tratado nos cursos de matrimônio, com certeza, nas igrejas, com certeza, nos cursos de matrimônio, nos cartórios, enfim, com quem vai fazer a vida. Porque vai sair de um casamento normalmente filhos. Tem. Ah, mas eu não vai sair porque eu sou homossexual. Uai. Você vai adotar. Ou pode você fazer a fertilização in vitro, tudo. Heteróloga. Quer dizer, tudo isso pode acontecer. Pode. Mas a tendência é que saia dali um serzinho que não pode ser tratado como um cidadão pequeno, mas sim como criança mesmo, né? Como criança. E uma coisa que tem que ficar muito claro para a criança, e que o nosso judiciário é espetacular nesse sentido, é deixar claro para as partes, para os advogados, cientificarem a criança, por exemplo, num processo de guarda, em que vamos começar com uma ação de reconhecimento de alienação parental. Foi reconhecida. Então, ali nós temos 7 medidas que o juiz pode tomar. Desde o reconhecimento e uma simples advertência, até arbitramento de multa, a inversão da guarda ou a compartilhada com o aumento da convivência para o outro genitor e até mesmo a suspensão do poder familiar do alienador ou alienadora. Então, nesse sentido, o que a gente faz? A gente tem que pensar que eu preciso eu preciso evitar que isso aconteça. Eu vou ter consequências, Léo, na área civil, a reparação civil, eu vou ter que indenizar pai e filho. Eu vou responder por denunciação caluniosa, às vezes, se eu falar que ele cometeu algum crime. Eu vou responder criminalmente por assédio moral contra a criança. Então, é muita coisa, sabe? As consequências da alienação parental para o alienador são muito sérias. Para a criança, poxa, nem se fala, né? Os nossos magistrados aqui hoje deixam claro, quem decide a sua guarda não é você, sou eu. Porque a criança não pode ter esse peso. O pai chegar e falar, fala que quer morar comigo. A mãe fala que quer morar comigo. Isso é uma maldade. É uma maldade muito grande. Muito grande. E os magistrados hoje deixam muito claro, quem decide a guarda sou eu, porque eu sei qual é o melhor interesse da criança, através dos estudos psicossociais, através de todo o estudo de caso e às vezes da reaproximação gradativa que é feito nos núcleos das varas. E é assim que é decidido. Um jovem, um adolescente, pode pedir a checagem, pode pedir ao juizado que verifique se ele está sofrendo alienação parental ou definir que ele está sofrendo e denunciar essa alienação parental. Você segura um minutinho,
porque eu quero falar desse assunto, mas quero falar também do seguinte, nós estamos colocando os problemas, ou o problema, né? Alienação parental. Como é que eu devo me comportar? Eu que sofro ou eu que pratico? Onde é que eu devo procurar ajuda? Se é que eu devo procurar ajuda? Já, mas antes eu quero falar de uma outra coisa. Está precisando consertar seu carro? Gosta de carro? Gosta, acha ele muito legal? Quer deixar ele muito bem? Faz o seguinte, vai lá na CR3 Automotivo, Centro Automotivo. CR3 está conosco a partir de agora. Precisou de conserto ou de reparo para o seu carro? Então você pode contar com a CR3 Centro Automotivo. Eles realizam serviço como alinhamento computadorizado, balanceamento, suspensão, freios, ar-condicionado automotivo e troca de óleo. E Carlos, tem promoção para as baterias, né? Exatamente, temos sim. A bateria de 60 amperes de estrada, qualidade LA, R$ 180. Faz até em 4 vezes no cartão. E pneus multimarcas também, nós temos aqui também. É isso aí. E tem promoção na CR3, viu? Você, homem, trouxe o carro para fazer alinhamento e balanceamento, você ganha na hora um corte de cabelo ou barba na San Cabelos. E se for mulher, você pode escolher entre sobrancelha, escova e moldagem de cachos. Para mais informações, acesse a página da San Cabelos no Facebook. Não perca tempo e venha conferir. A CR3 está localizada aqui na rua José Vieira Caula, 4711, e o telefone é o 3219-3492. Se precisou de conserto, vem para a CR3 Centro Automotivo. Vem para cá. Bem, eu fiz uma pergunta aqui. Será que o adolescente, vamos lá, estou com 16 anos e é o seguinte, eu sinto que eu estou muito afastado do meu pai ou da minha mãe e que tem um outro lado aqui, o meu pai ou a minha mãe, um dos genitores, está travando isso. Eu já tenho um razoável senso daquilo que é bom e do que é ruim. Não na sua totalidade, mas eu devo procurar quem, nesse caso? O meu pai ou a minha mãe, o outro lado da questão, ou devo procurar o juizado? Será que eu posso fazer isso? Eu posso discar, por exemplo, o Disque 100 e denunciar isso? Não sei. Mas, e no caso, eu que sou alienador, eu estou fazendo isso, como é que eu me dei conta de que isso está errado e que eu já fiz um mal terrível? Eu devo procurar o juizado ou devo procurar o meu cônjuge? E aí, se não der certo e eu receber, por exemplo, a visita de alguém que diz o seguinte, olha, você está sendo convidado a discutir a sua relação de alienação parental. Como é que eu devo fazer? Qual é o caminho? O que é que eu devo buscar nessa história? Se eu devo consertar? Antes disso, eu quero falar para vocês de rondoquímica. E eu guardo essa conversa para o próximo bloco. Tá feito? Tá bom tamanho para vocês? Então tá. Põe rondoquímica na tela, cola mais uma saída aí e a gente retorna com esse tema agora para o próximo bloco. Ao precisar comprar produtos de limpeza, você já tem endereço certo. Eu estou falando de Rondoquímica, o seu supermercado da limpeza. Você encontra produtos de limpeza em geral para o seu carro, para a sua casa, para o seu comércio ou para a sua empresa. Tem de tudo com ótimos preços e também tem promoção. Olha só, desinfetante Dália 2 litros só R$ 3,10 e desinfetante Dália 5 litros só R$ 6,30. Às sextas, toda loja fica com 15% de desconto e aos sábados sempre tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Vem fazer economia na Rondoquímica, que está localizada aqui na Avenida Amazonas 7708. O telefone para mais informações é o 999610719 ou o 35338261. Se você precisa comprar produtos de limpeza em geral, você já sabe onde vir. Eu estou falando da Rondoquímica. Vem conferir. Doutora Marília Benicasa é a minha convidada de hoje. Nós estamos falando sobre um tema difícil para falar aqui e difícil na vida. Alienação parental. Bom, eu deixei duas perguntas. Primeiro, como é que deve se comportar o adulto com relação à alienação parental? Mas antes, e se por acaso o adolescente, porque a criança nunca vai fazer isso, não tem como, não se sente, não percebe. Às vezes na puberdade já começa a perceber. Mas na puberdade começa. E aí? Normalmente, eu nunca vi um caso da criança chegar e pedir ajuda numa defensoria pública,
no Conselho Tutelar. Não vamos esquecer do Conselho Tutelar, não. Aqui em Porto Velho nós temos 4 conselhos super preparados, inclusive, para o recebimento de denúncias de maus tratos, de cerceamento de vontade, de não poder ver o pai porque minha mãe não deixa. Então, primeiro passo, procura o conselho tutelar mais próximo de você e vai falar com o conselheiro. Se você já tem uma certa idade, você pode ir até a Defensoria Pública. Pode ser nomeado uma pessoa para poder responder e se responsabilizar, né? Então, nesse momento, a partir do momento que você, ali na puberdade, na adolescência, sentiu que, olha, eu tô com a minha mãe, o meu pai já se afastou totalmente, porque a síndrome, Léo, ela pega os dois, não só a criança. Síndrome de alienação parental. É a SAP. SAP. Pega os dois. Às vezes, o alienado cai no jogo. E quando o alienado cai no jogo, ele acaba se afastando da criança, porque ele pensa que ele não é a melhor companhia. Não, meu filho não quer, porque toda vez que o filho vai até ele, ele bate, ele fala, não quero ficar com você, você não é bom para mim. Ele ataca tanto que uma hora o genitor, alguns acreditam que realmente não estão fazendo o papel deles. Então eles acabam se afastando. É cair na armadilha da alienadora ou do alienador. E ainda tem aquela história. Você só se incomoda com seu filho na parte de dinheiro, mas você não lhe dá amor. Que mentira, né? Nossa, mas isso é tão ruim. Ora, eu estou revivendo aqui algumas coisas que eu passei na vida. É complicado, é tão comum, Léo. É tão comum. Ainda bem, estou vendo que tem muita gente que está comigo aqui. Ô, gente, obrigado, hein? Nós somos do clube. Nós somos da mesma tribo. Tem inclusive alguns grupos de pais que são alienados, tem alguns grupos a nível nacional, tem alguns programas específicos que falam sobre esse tema, né? Que te falam como agir, né, frente a esse problema. Primeiro de tudo, como agir com seu filho. Pedir ajuda é necessário, ir a um terapeuta para saber como articular os encontros, isso é muito necessário. Então, quando existe alienação parental, todos nesse núcleo têm que se tratar. A alienadora, principalmente. Sabe por que eu me lembrei disso aqui? Constelação... A constelação familiar, o ciclo. E a constelação familiar, ela é oferecida pelo TJRO gratuitamente para os casais. Só interrompendo, não só a constelação familiar, mas também a oficina de pais e filhos. Nós temos um setor psicossocial excelente em Rondônia e nós não estamos sabendo aproveitá-lo. Pois é. Então agora, é a pergunta de $1 milhão. O que é que eu devo fazer quando eu estiver passando por isso? Onde eu vou? Ao TJ, ao terapeuta, à Defensoria Pública. Se eu não tenho dinheiro, eu vou lá na Defensoria Pública. Tem espaço para todo mundo. Tá? O Brasil, nesse ponto, é ótimo. Temos defensores excelentes. Devo procurar um Léo advogado. Werneck. Oi. Beijo. Devo procurar um advogado. O que eu devo fazer? Bom, vamos lá. Você tem que procurar ajuda. Se você já tentou de uma maneira amigável com seu ex-cônjuge ou com a genitora, né, com a mãe da criança, né? Se você já tentou de todas as formas conversar amigavelmente, fazer com que isso cesse, procurar ajuda terapêutica, falar para ela, vamos fazer terapia, eu estou sentindo a criança distante de mim, eu estou achando que está acontecendo isso ou aquilo. Já tentou de todas as formas amigáveis, não deu certo? Tem que judicializar. Chama ação de reconhecimento de alienação parental. As consequências dela estão lá na Lei 12.318. A partir do momento que for reconhecida a alienação parental, é aquilo que eu conversei. Pode chegar somente a uma advertência, pode ter multa, pode ter inversão da guarda, pode ter um aumento. São 7, né? São 7 consequências. 7 momentos, né? Então, é importante identificar isso no início. Não deixa chegar lá no ápice da alienação para procurar ajuda, não. Até lá, seu filho já sofreu e vai ter consequências na vida adulta. Então, quando tiver os primeiros indícios, judicializa. Judicializa.
judicializa através da defensoria, procure um advogado especialista em direito de família, temos ótimos advogados na cidade. Então, tem que ir atrás, porque é seu filho. É verdade. É seu filho. Olha, eu vou dar um conselho aqui para vocês. O pessoal diz assim, Léo, será que isso aí resolve? Tem um hotel aqui que eu conheço, que é excelente, que você também conhece, doutora Marília, e que é o seguinte, tá meio ruim em casa, inventa. Faz o seguinte, passa um final de semana lá no hotel. Ah, mas e o filho? Vai junto. Tem coisa melhor do que você sair daquele ambiente onde há o conflito, onde o conflito se instalou ou está se instalando, e você ir para um outro local onde você pode viver um momento completamente diferente. Vai fazer uma diferença enorme na sua vida, na vida do seu filho, na vida de sua esposa, enfim. É um momento em que você está tentando alguma outra coisa. Quer o endereço? Hotel Caramuru. Vai lá. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou o WhatsApp, o 99329-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. Gostou dessa ideia que eu dei aí para você? Realmente é muito boa. Então, aí você faz assim, mas será que funciona? Funciona assim, tudo vale a pena, tudo. O que não vale é você continuar atiçando um conflito que não vai levar a nada, só vai trazer problema para o seu filho, sua filha, um problema para os amigos, para todo mundo. Tá? Se você puder resolver. Tem algo que eu falo para as pessoas. Toda vez que você pensar em se separar de alguém, liste 100 casos, ou 100 causas. Se você dessas 100 causas tiver 99 que indicam que você deve separar, e tiver uma só, que você diz assim, vale a pena, vá nessa, aposte mais uma vez, aposte nessa daí, quem sabe dá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, a gente vai falar a respeito de diferenças no próximo bloco, que é o bloco mais curto, e eu volto já já. Estou chegando ao quarto bloco do programa de hoje, ao último bloco. Eu espero que você esteja gostando do programa. A gente se esforçou bastante aqui para que você tivesse um máximo de informações. Mas ficou faltando alguma coisa assim. Acho, não sei, diferenciar cônjuge. O relacionamento que você tem com o pai do seu filho. Isso. Com o relacionamento que o seu filho tem que ter com o pai dele. Perfeito. Eu acho uma coisa muito importante as pessoas se darem conta disso. Eu sou divorciada, Léo. Não importa aquilo que eu pense do meu ex-marido. Para os meus filhos, ele é o melhor pai que existe. Se ele não for, deixa que eles vão descobrir isso com o tempo. Assim, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil criar pessoas melhores, relacionamentos melhores, menos conflito nas relações. Não importa o que eu ache do meu ex-marido, o que ela ache do seu ex-esposo. Não interessa. Para o filho, ele sempre vai ser o herói. Para a filha e para o filho, a mãe é a melhor mãe do mundo. Falar, né? A sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. É a mãe dele, é a mãe dela. É a melhor mãe do mundo. Então, criar essa cultura de colocar o pai e a mãe para cima. Não deixa para baixo, é para cima que a gente leva as pessoas. Se a gente não tem nada para falar, tem muita gente que fala isso, né? Fica com a boca fechada, não dê opinião. Mas denegrir a imagem, não. Nunca. A gente só fala para fazer com que a pessoa se engrandeça. Denegrir, jamais.
E é o seguinte, doutora, você é divorciada, Sim. como eu também fui. Aliás, aquilo que você falou aí agora sobre pais, eu vi a minha mulher falar para os filhos, meus enteados, que se tornaram filhos, eu terminei me tornando amigo do ex-cônjuge, enfim, essa coisa toda. É sempre possível você fazer alguma coisa. Ser adulto, né? Precisa Isso é ser adulto. É verdade. Porque os relacionamentos acabam, a filiação não. Agora, ela continua. Mas é o seguinte, as memórias boas dos maus relacionamentos, porque um mau relacionamento também tem memória boa, tem memória afetiva boa, eles continuam. Com certeza. Vai. Léo, a gente tem que lembrar do que foi bom. É verdade. Tem muita gente que fala assim, nossa, meu casamento não deu certo. Eu fui casada há 20 anos e meu casamento não deu certo. Como assim não deu certo? Seu casamento deu certo. 20 anos? Durante 18 anos. 15 2 anos não deu certo, tanto que deu ensejo a separação, mas durante 18 anos você foi feliz. Vocês constituíram uma família linda, Tem construíram filhos? Patrimônio, fizeram tanta coisa boa, foi tão bom. Então como? Deu certo, sim, durante um período. E isso a gente tem que falar para os filhos. É verdade. E eles têm que entender isso. Eles têm que entender. Olha, queria dar um recadinho aqui para você, um recado final. Final de semana, a Rondocap, que ajuda as APAES, é muito importante, está reservando ali uma cartela para você. Você compra a cartela, sela, e eu vou ficar aqui torcendo para que você ganhe. Juro, eu vou torcer mais por você do que para mim. Quer mais do que isso? Só com Rondocap, não é? Vamos lá. Nesse domingo, o Rondocap vai te dar mais 2 chances de fechar o mês com carro novo na garagem. Contribua com as APAES e participe do sorteio. Tem um HB20 no 4º prêmio, um Kwid no 3º prêmio. Serão 2 carros, 2 chances de ganhar o seu próprio veículo e mais R$8.000 no Bateu na Trave, 2 boladas de 5.000 e os giros da sorte. Rondocap, um produto da Federação Rondoniense das APAES. Dê uma chance pro melhor acontecer. Garanta já o seu e boa sorte! Doutora Marília Benicasa está comigo hoje aqui. A gente está encerrando o programa. Tomara que da próxima vez ela venha... É o seguinte, doutora, marque o tema e venha para cá. O que eu gosto é disso. Já sei, hein? Esgrimir com uma inteligência rara como a sua é realmente muito bom. Isso só me engrandece. Muito obrigada, Agora é hora de dar beijo, hora de agradecer e hora de mandar beijo. Beijo ali para aquela câmera. Um beijo para os meus filhos, para o meu ex-marido, para os filhos do meu namorado, lindo Zé e Monalu. E um beijo para o meu namorado que está me assistindo aí também. E nós temos uma família linda. Tanto verdade. eu, quanto ele, quanto meu ex-marido. Olha aí, gente. Quem sabe... Somos adultos. Olha, vou te falar uma coisa. Vinho cabe até nessas horas. Pronto, Amém. Tá aí. Amanhã, sexta-feira, às 8h30 da noite, a gente está aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Lembre-se daquele recado que eu dei sobre o Hotel Caramuru. Quem sabe esse final de semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Obrigado, doutora.